Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje, e na verdade em várias videoaulas que vão se seguir a ela, nós vamos estudar como que você efetivamente, na prática, prepara um meio de cultura. Você já sabe o que é um meio de cultura, quais são os componentes do meio de cultura. Agora está na hora da gente colocar nossa mão na massa e ver na prática como que você prepara o seu meio de cultura para suas plantas que vão crescer em condições in vitro. E agora nós vamos lá para dentro ver isso com muito mais detalhes. Nos vemos lá dentro. Você já sabe o que é um meio de cultura e você sabe quais são os componentes que fazem parte do meio de cultura para plantas que estão crescendo em condições in vitro. Agora a nossa grande pergunta é: como que eu efetivamente preparo o meio de cultura? Como é que eu faço isso? E vamos ser mais específicos. Como que eu preparo 1 litro, por exemplo, do meio MS, do meio de Murashige de Scooby? E aqui do lado direito nós temos a composição dele, tanto em macronutrientes, micronutrientes, sacarose, todos os compostos que compõem a parte orgânica, como as vitaminas, e outros compostos que fazem parte da composição do meio MS. Como que eu faço para preparar o meio MS? É isso que nós vamos entender. E nós temos basicamente 3 formas de preparar qualquer meio de cultura que vai ser utilizado na cultura de tecido de plantas. E nós vamos ter que entender quais são essas formas, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formas. Vamos entender isso primeiro, antes da gente mergulhar no preparo propriamente dito de um meio de cultura, com todos os seus detalhes, com todas as suas nuances. Existem basicamente 3 formas, como nós dissemos: a pesagem, o uso de soluções de estoque e o meio pronto. A questão é, o que é cada um deles e como se trabalha com cada um deles? Vamos entender primeiro a questão da pesagem. Como que se prepara o meio de cultura fazendo através das pesagens? O procedimento, teoricamente, ele é muito simples. Como é que funciona isso? Eu vou pegar cada um dos macronutrientes, cada um deles, cada um dos micronutrientes, cada um deles, toda a parte orgânica, cada um deles, e vou pesá-lo. Então, como é que eu faço? Eu pego cada um dos componentes, como está mostrado aqui na figura número 1, eu vou numa balança, de acordo com a quantidade, eu escolho a balança mais adequada para medir aquela quantidade, e agora eu vou pegar esse material que foi pesado e eu vou diluir ele em água destilada, que vai ser o nosso solvente para os nossos nutrientes orgânicos e inorgânicos que vão ser utilizados pelas plantas in vitro. Na teoria, isso é muito simples. Na prática, isso é extremamente difícil. Por que é tão difícil fazer isso na prática? Porque a quantidade que é medido normalmente são quantidades muito pequenas. E pelo fato de ser quantidade muito pequena, isso traz um problema enorme na hora de você fazer as pesagens. Eu vou ilustrar isso com 2 exemplos. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com sulfato de magnésio, que é esse primeiro aqui, eu vou ter que pesar 370 mg para fazer 1 litro do meu meio MS. 370 mg dá para pesar numa balança, não tem problema nenhum. O meu problema é quando, por exemplo, eu vou ter que pesar sulfato de cobre. Eu vou ter que pesar 0,025 mg. Vou repetir, 0,025 mg. Você colocou um grãozinho, colocou uma partícula do seu reagente na sua balança e ele pode estourar essa quantidade que você está querendo. Então é muito difícil você conseguir fazer isso. E quais são os problemas então que surgem? Primeiro, que você vai gastar muito tempo para fazer isso. Você vai ter que pesar cada um deles individualmente. Isso vai tomar muito tempo, porque você tem que ser o mais preciso possível. O segundo problema é na própria imprecisão da pesagem. Por quê? Quanto menor for a quantidade que você precisar, por exemplo, como nós dissemos no sulfato de cobre, você vai ter que pesar 0,025. Às vezes a sua balança não tem essa precisão. Ou se ela tiver, fica muito difícil você acertar exatamente 0,025 mg. Isso traz uma imprecisão muito grande na hora de você pesar. Então, toda vez você vai gastar muito tempo e você vai correr o risco de não estar pesando a quantidade exata, ou seja, não vai estar colocando a concentração correta
daquele composto, daquele reagente no seu meio de cultura. Isso traz uma grande probabilidade de erro. Deixa eu explicar isso com um exemplo. Se você estiver pesando sulfato de magnésio, 370 miligramas em 1 litro. Se você errar por 0,5 miligramas, ao invés de pesar 370, você pesou 370,5. Você errou muito pouco na sua pesagem, mas errou. Por outro lado, se você pesar sulfato de cobre e se você errou a mesma quantidade, 0,5, e a quantidade que você precisava era de 0,025, o seu erro de 0,5 pesou 0,525. E pesar 0,5 miligramas é muito complicado. Agora você errou em magnitude de vezes maior. Você está colocando muito mais sulfato de cobre do que você deveria colocar pelo mesmo erro que você cometeu quando trabalhou com o sulfato de magnésio. Então a probabilidade de erro é muito grande. Então, pelo fato de se gastar muito tempo para a pesagem, pelo fato de ter uma imprecisão no processo de pesagem e por essa enorme probabilidade de erros e que você não tem como controlar, porque fisicamente você não consegue pegar menos do que a menor partícula que você tem, e ela pode ser mais do que você deveria ter colocado, é que nós chegamos à seguinte conclusão: não se deve fazer a pesagem para preparar o meio de cultura. Pode fazer? Você pode fazer o que você quiser, mas não deve, porque você está preparando um meio em que você não tem o controle absoluto da concentração dos nutrientes que estão sendo colocados ali dentro. Então, embora seja uma possibilidade, você não deve utilizar isso. Se você tiver a oportunidade de pesar, você vai sentir essa dificuldade e vai perceber esses erros na hora que você estiver de frente para a balança querendo pesar. Isso se a sua balança der as casas decimais que você precisa. Esse nível de precisão, 0,025, nós dissemos para o sulfato de cobre, tem balança que não dá esse nível de precisão. Se a pesagem é a nossa primeira forma de começar a preparar o nosso meio de cultura e vimos que ela não deve ser utilizada pelos erros e pelas dificuldades inerentes desse processo, nós podemos passar para a segunda forma, que é o uso de soluções estoque. Como é que eu uso de soluções estoque? Qual que é o procedimento? Eu vou preparar as minhas soluções de estoque, que são soluções concentradas. Então, ao invés de, por exemplo, eu pesar sulfato de magnésio, 370 mg por litro, eu posso fazer uma solução 10 vezes mais concentrada, 20 vezes mais concentrada, 50 vezes mais concentrada, 100 vezes mais concentrada. Eu posso fazer o nível de concentração que eu quiser. Então, se eu fizer 10 vezes mais concentrada, ao invés de pesar 370 mg para 1 litro, eu vou preparar uma solução estoque 10 vezes mais concentrada. Como é que eu vou fazer? Eu vou pesar 3,7 gramas e vou colocar em 1 litro. Aí eu tenho a minha solução 10 vezes mais concentrada. E o mesmo raciocínio vale para o sulfato de cobre, que é um micronutriente. Eu posso fazer uma solução 100 vezes concentrada de sulfato de cobre. Então, ao invés de eu pesar 0,025 miligramas para 1 litro, se eu fizer ele 100 vezes concentrado, eu vou pesar 2,5 miligramas para 1 litro. É muito mais fácil pesar 2,5 miligramas do que pesar 0,025 miligramas. E uma vez preparadas as minhas soluções de estoques, a única coisa que eu preciso fazer é diluir ela para a minha concentração desejada. Como é que isso é feito na prática? Vamos mostrar o esquema. Eu vou pegar os meus reagentes, eu vou pesar cada um deles naquela concentração maior que eu quero, 10 vezes, 20 vezes, 25 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Você escolhe a concentração que você quer trabalhar. Eu diluo o meu reagente em água destilada, eu estou preparando soluções individualizadas de cada um deles. Posso fazer isso em grupos, vocês vão ver isso mais à frente. Agora eu preparo a minha solução estoque de forma mais precisa possível. E agora eu tenho aqui do lado direito as minhas soluções de estoques prontas para serem utilizadas. E agora a única coisa que eu preciso fazer é diluí-las no momento em que eu for preparar o meu meio de cultura. Ou seja, uma vez que você tem as soluções de estoque prontas, a única coisa que você precisa fazer agora é uma diluição simples. E como é que é a diluição simples? CI/VI é igual a CF/VF. CI é a concentração inicial, VI é o volume inicial, CF é a concentração final, VF é o volume final. Eu tenho minha solução estoque concentrada. Eu tenho a minha concentração final que eu quero. Quem me diz isso é o meio de cultura que eu vou utilizar. Eu sei qual que é o volume final que eu vou preparar.
vou preparar 1 litro de meio, vou preparar 2 litros de meio, vou preparar meio litro de meio, seja lá o que for. A única variável que eu não tenho é o meu volume inicial. Então, simplesmente você isola o volume inicial, joga a concentração para o outro lado, dividindo, e você vai ter exatamente quanto que você precisa medir da sua solução estoque para preparar a sua solução de acordo com as indicações daquele meio de cultura. Ou seja, no esquema, eu tenho a minha solução estoque, eu meço quanto que eu preciso para diluí-la e coloco ela então no meu meio de cultura juntamente com os outros reagentes. E agora eu tenho meu meio de cultura preparado. Quais são as vantagens de trabalhar com solução de estoque? Primeiro, que é muito mais preciso do que você trabalhar com as pesagens. Muito mais. Porque você está pesando quantidades maiores, você tem um controle maior. E sua balança muito provavelmente vai ser capaz de fazer essas pesagens de forma mais precisa. Consequentemente, existe uma menor probabilidade de erro. Você está pesando uma quantidade maior, então pequenas variações que eventualmente vão acontecer, porque às vezes não dá para ser exatamente preciso, você vai ser o mais preciso possível, então a probabilidade de erro vai ser menor. Como nós mencionamos anteriormente quando a gente estava falando sobre as pesagens. Ou seja, se você está pesando sulfato de magnésio, está pesando 370, você não conseguiu pesar 370, você pesou 370,5. Quando você prepara a sua solução estoque 10 vezes mais concentrada, você não vai pesar 370, você vai pesar 3,7. E se você errar aqueles mesmos 0,5, o seu percentual de erro cai drasticamente. Não vai ser mais 0,5 miligramas em 370, mas vai ser 0,5 miligramas em 3.700 miligramas. Ou seja, você diminuiu muito a sua margem de erro. E o mesmo raciocínio vale para o sulfato de cobre. Se você errou por 0,5 miligramas, você teria pesado 0,525, ou seja, magnitude de erro absurda. Mas se você fizer uma solução estoque 100 vezes mais concentrada, você vai estar pesando 2,5 miligramas. E se você errar os mesmos 0,5, você está errando em 25%. Você pode diminuir isso ainda mais com a balança mais precisa ou fazendo soluções de estoque mais concentradas. Você diminui a sua margem de erro. E uma outra vantagem, que é crucial, é que você tem um controle individual dos nutrientes. Eu posso alterar a minha concentração de nutrientes do jeito que eu quiser. A minha solução estoque diz que eu tenho que ter tanto de A, tanto de B, tanto de C. Eu posso seguir ela ou posso fazer o dobro de A, metade de B, o triplo de C. Eu posso alterar elas individualmente. Eu tenho uma flexibilidade maior na concentração dos nutrientes no meio de cultura. E isso é importante quando você quer um controle, quer modificar o seu meio de cultura. E, na verdade, o uso de soluções de estoque é, sem dúvida nenhuma, a forma mais utilizada no preparo de meio de cultura para plantas in vitro. Na cultura de tecidos, essa é a forma de preparo de meio mais utilizada. No entanto, é preciso um cuidado muito, muito grande. Por quê? Quando você faz o preparo das suas soluções de estoque, você tem que fazê-la com uma altíssima precisão. E por que disso? Porque se você não fizer, além de você, qualquer outra pessoa que utilizar a sua solução estoque vai ter os seus experimentos comprometidos se eles estiverem usando aquela solução estoque que foi feita de forma errada. Então é muito bom trabalhar com solução estoque, mas é preciso muito cuidado na hora do preparo da solução estoque, porque além de comprometer os seus experimentos, pode comprometer o experimento de outras pessoas que eventualmente utilizarem aquela solução de estoque que você preparou. Então é preciso muito cuidado quando for preparar soluções de estoque. E a terceira e última forma de preparo de meio de cultura é quando nós utilizamos um meio de cultura pronto. O que é isso? O procedimento é super simples. Como é que funciona? Eu vou pesar o meio pronto e vou diluir para o volume desejado. Então eu tenho um meio já pronto que tem todos os macronutrientes, micronutrientes, toda a parte orgânica, tem tudo. Então toda a parte basal ele já vem incluído aí. Normalmente não vem incluído sacarose. Sacarose é colocada à parte. Mas o restante da parte inorgânica e orgânica vem no meio de cultura. E o que eu faço agora? Mais nada, tem que fazer mais nada, é só isso mesmo. Você vai pesar e pronto. Vou mostrar isso no esquema. Eu pego a minha solução pronta, aqui está mostrando uma solução do meio MS, de Murat de Scoop, pronta, com todos os macro e micronutrientes e vitaminas, toda a parte orgânica, exceto sacarose. Eu vou e peso numa balança, diluo em água destilada e está pronto o meu meio de cultura.
Simples assim. Quais são as vantagens de utilizar o meio pronto? A vantagem de utilizar o meio pronto é a rapidez com que ele é feito e a precisão, porque ele é feito industrialmente. Então são as empresas de alta precisão que preparam esse meio de cultura. Então a grande vantagem é que eles são feitos com uma precisão muito grande. Então, como vocês viram, ele é extremamente rápido e é bastante preciso. Mas qual que é o outro lado da moeda? Se toda moeda tem dois lados, tem as suas desvantagens. Quais são elas? Primeiro é que é o custo mais elevado. Mas a pior desvantagem não é somente a questão do valor, do custo. É que você não tem o controle individual das concentrações. É extremamente difícil você alterar. Na verdade, você até pode para aumentar, mas você não tem como diminuir. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com meio MS, está trabalhando com meio MS naquelas concentrações especificadas pelo trabalho de Murashige Tsukugi. E se você tem um componente, tem nitrato de amônio, faz parte da composição. Se eu não quiser o meio MS com nitrato de amônio, eu posso preparar um meio MS sem nitrato de amônio, basta que eu altere isso e informe no meu material e métodos que eu retirei o nitrato de amônio. Eu posso fazer isso através das pesagens, eu não coloco nitrato de amônio. Eu posso fazer isso através do uso de soluções de estoque. Eu não coloco a solução de estoque que contém nitrato de amônio. Mas eu não tenho como tirar nitrato de amônio do meu meio que já está pronto. Não tem como fazer isso. Portanto, você fica limitado em termos de concentração. Além disso, se você quiser tirar, você não tem como. E se você quiser aumentar a concentração? Se você aumentar a concentração de um, você aumenta a concentração de todos. Então você teria que ter uma solução estoque específica para fazer um aumento de concentração individualizada. Mas se você, em vez de colocar o que é recomendado para aquele meio de cultura, você simplesmente dobrar aquela quantidade, você está dobrando a quantidade de todos. Se você reduzir pela metade, você está reduzindo a metade todas as concentrações daquele meio. Então você não tem o controle individual das concentrações de cada um dos reagentes daquele meio de cultura. Essa é uma das grandes desvantagens de trabalhar com esses meios prontos. Agora você já conhece as três principais formas de se preparar o meio de cultura. Você pode fazer através das pesagens, pode fazer através do uso de soluções de estoque, ou você pode usar meios prontos. Você que vai decidir o que é mais adequado para o seu laboratório, para as suas condições, para que você se sente confortável. E agora você conhece as vantagens, as desvantagens e as limitações de cada uma dessas formas. Nas próximas aulas, nós vamos entrar em detalhes como você, com uma dessas formas, como que você efetivamente prepara o seu meio de cultura. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!